A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. A palavra de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo de número 33, verso de número 11. Diz assim: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Meu querido irmão que está me ouvindo, você que está ouvindo pela rádio regional nessa manhã, você que está ouvindo pela internet, pelo YouTube, ou até mesmo pelo Facebook. Esse livro, o livro de Ezequiel, ele é um livro do Antigo Testamento. E é importante nós entendermos aqui, quando ele fala casa de Israel, ele destina essa mensagem ao povo escolhido de Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos entender que quando nós trazemos essa palavra Israel para a nossa vida, para os dias atuais, eu tenho que observar sobre a luz dos evangelhos. Então, Israel no Antigo Testamento significava um povo específico, um povo escolhido de Deus. Mas a partir dos evangelhos, a partir da vinda, da vida, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós que aceitamos Jesus como seu único, legítimo, suficiente Salvador, automaticamente nos convertemos a filhos de Deus. Então nós passamos a ser Israel de Deus, passamos a ser o povo também escolhido pelo Senhor. E isso não foi feito por nosso merecimento, isso é feito pela graça que há no nome do Senhor Jesus. E aqui a palavra, ela é destinada a Israel num tempo muito duro, porque nessa visão panorâmica da Bíblia, essas pessoas não viviam debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Pelo contrário, era a lei que determinava o funcionamento de todas as coisas. Então, se nós vivêssemos naquele tempo, os nossos pecados, as nossas transgressões, automaticamente nos condenaria à morte espiritual. Mas como nós vivemos no tempo da dispensação da graça, isso significa nós vivemos num tempo pós-Jesus Cristo. Nós podemos fazer escolhas, e essas escolhas estão muitas vezes ligadas ao arrependimento, à conversão das nossas vidas em atitudes que rompa com o pecado e nos faça merecedor pela nossa fé, que nós possamos receber a graça e a misericórdia do Senhor. Então eu gostaria de meditar aqui um pouquinho em alguns trechos desse próprio versículo, do versículo 11, que diz assim, não tenho prazer na morte do ímpio. Então é uma visão do profeta, o profeta anunciando a palavra de Deus, dizendo assim que Deus não se alegra com a morte do ímpio. E seria interessante entendermos qual é o ímpio, quem que é o ímpio ao qual o texto se refere. Numa tradução mais atual, a palavra ímpio no contexto religioso significa aquele que não segue o caminho, aquele que não tem concordância com aquilo que foi estabelecido por um princípio. Então vamos retomar o Evangelho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O Evangelho fala isso. Então o caminho é Jesus. A única forma de você conseguir a salvação e desfrutar do benefício da vida eterna é mediante Jesus. Jesus é a verdade. Então, se Jesus é a verdade, não pode haver mentira, porque onde há verdade, não pode prosperar, não pode manifestar a mentira, porque a mentira é a negação da verdade. Então, quando a pessoa ela nega toda a verdade, ela se torna uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, uma pessoa enganadora, uma pessoa corrupta, significa que ela é uma pessoa ímpia, porque as suas atitudes, as suas ações não correspondem com o caráter de Jesus. Mas aí entra a parte mais importante desse versículo.
Porque diz assim: tenho prazer que eles desviem dos seus caminhos maus. Então está dizendo assim para aqueles que andam no pecado, na transgressão: se vocês se arrependerem das suas atitudes, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, converter os vossos corações, aceitar que o pecado não pode fazer parte da sua vida e você negá-lo cotidianamente, é a oportunidade para que você possa ser perdoado. Então Jesus vai vir para nós, de maneira que a graça, a misericórdia, o perdão vai de encontro com as nossas deficiências. Porque o pecado na vida humana nada mais é do que um vício. É como se nós fôssemos uma estrutura e que muitas vezes está sujeito à falha, ao desvio, ao erro. Mas aí entra mais uma vez a grandiosa graça de Jesus e fala assim: olha, se você se arrepender, se você se converter desses caminhos errados, eu te perdoarei também. E dos teus pecados eu não lembrarei mais, porque você vai ser lavado, limpo, e tão alvo como a neve você ficará. Então é esse o convite, o qual nós estamos aprendendo na palavra de hoje. Um convite para mudar as nossas atitudes. Se você mente, se a mentira é algo prático na tua vida, algo que você faz com grande naturalidade, renuncie à mentira. Se você é uma pessoa que tem, talvez na fofoca, um estímulo para que a sua língua não caiba dentro da sua boca e fique falando mal das outras pessoas, refreie a sua língua, deixe de fazer isso. Se você compra e não pague, passe a honrar os seus compromissos, passe a ter a honestidade, porque tudo isso significa uma conversão num caminho de retidão, uma conversão num caminho que leva a um propósito maior, e na certeza que quando você fizer isso, as mãos do Senhor estarão sobre a tua vida para te abençoar. Na certeza que Deus, do seu alto e sublime trono, Ele olha para você na condição de filho, conhecendo que você muitas vezes pode cair. Mas para Deus não importa quantas vezes você vai cair. O importante para Deus é quantas vezes você desejar levantar, porque todas as vezes que você reconhecer a autoridade sobre a sua vida, ou melhor, toda vez que você reconhecer que Deus é sobre a tua vida e estender as suas mãos para os céus, pedindo socorro, clamando por uma restituição, pode ter certeza que as mãos do Senhor encontrarão com as suas e você receberá o perdão, a graça e a misericórdia. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que o Espírito Santo possa estar te tocando e você possa sair da condição que muitas vezes não representa o caminho qual Jesus estabeleceu para a tua vida, reconhecendo a tua simplicidade, muitas vezes reconhecendo a tua fragilidade, mas acima de tudo, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus.